Fala galera, tudo bom com vocês? Mais uma vez bem-vindos aqui à bagunça. Para os que não conhecem, meu nome é Felipe. Bom, o vídeo passado a gente começou a falar sobre o capítulo 10 da Era dos Extremos, né? Fiquei dividindo em duas partes. Nesse vídeo vamos fazer o complemento do capítulo 10. Se você está caindo aqui a primeira vez, cara, isso aqui é um resumo da obra A Era dos Extremos, do Hobsbawm. Vídeo passado, o início do capítulo 10. Ficou faltando abordar dois assuntos com vocês, gente, sobre o possível, né? Possível não, suposto desaparecimento enganoso da classe operária, né? E sobre as mulheres, né, ingressar em peso no mercado, nas universidades, e o crescimento dos movimentos feministas. Bom, explicações dadas, meio assim que aculhão. Isso aqui é um vídeo de complemento. Quem precisar, os demais livros da coleção estão aqui no canal em playlists. Só clicar lá, tá tudo destrinchado por capítulos. Alguns até, acho que a Era das Revoluções, que é o primeiro, e a Era do Capital, o segundo, tá por capítulos e partes, né? Então são vídeos menores, mas a quantidade bem maior de vídeos, né? Os demais estão divididos em capítulos, a não ser os que tem muita informação, como no caso desse capítulo 10, que eu tive que dividir em duas partes. Estou até pensando em fazer isso. Bom, deixa eu então, galera, começar aqui a trabalhar o conteúdo com vocês, para a gente poder fechar esse capítulo 10 e ir para o capítulo 11. Vamos lá, nos anos de 1980, anos 80, né? Muita gente achava que a classe operária, especialmente a que trabalhava nas fábricas, né, estava desaparecendo. Como assim? Por causa de todas as mudanças tecnológicas, né, e a ideia da sociedade pós-industrial. No vídeo passado falei que começaram a inventar os termos com pós antes para poder começar a entender todas as mudanças que estavam acontecendo muito grandes num período de tempo muito curtinho. E a implantação e a aplicação de novas tecnologias que estavam, entre aspas, né, tirando o emprego do pessoal desqualificado, né? Prosseguindo, isso até fazia bastante sentido em alguns países, né? Como, por exemplo, os Estados Unidos, onde o setor de manufatura já vinha diminuindo desde os anos 60. Só que essa ideia de que a classe operária estava morrendo, ela não estava certa no nível global. Impossível. Em muitos outros países, a classe trabalhadora, né, que atuava na indústria, ela continuava forte. Ela estava, inclusive, crescendo, né? No Japão, algumas partes da Europa, e no que era chamada de terceiro mundo, né, essas áreas elas estavam se industrializando. Ou seja, mais pessoas estavam indo trabalhar nas fábricas dessas áreas, né? Em países comunistas da Europa Oriental e nas nações em desenvolvimento, terras brasílias, México, Índia, né? A industrialização, ela estava se acelerando bastante nessa época, né? E isso aumentou, obviamente, o número de operários. Então a gente não pode dizer que a classe operária simplesmente estava desaparecendo. A ideia de que a classe trabalhadora, ela estava, né, diminuindo, ela estava desaparecendo, ela veio mais de uma transformação nas indústrias tradicionais e na mudança dessas indústrias para outras partes do mundo, do que de uma queda real no número de trabalhadores. Elas só estavam mudando de lugar, a grosso modo, né? Setores como a mineração de carvão, siderurgia, que antes eles eram assim grandes símbolos da indústria nos países ocidentais, eles encolheram bastante, né, nos países mais desenvolvidos da Europa, nos Estados Unidos. Mas enquanto isso, né, esses mesmos setores eles começaram a crescer em outros países. Falei aqui, Brasil também, na Coreia do Sul. Então, embora essas indústrias elas estivessem assim sumindo em lugares que antes eles eram grandes, né, eles eram fortes, centros industriais, novas fábricas e também novas formas de produção surgiam em outras regiões que antes eram menos desenvolvidas. Enquanto isso, áreas onde a indústria era forte, né? Parte da Grã-Bretanha, maior exemplo disso, né? Revolução Industrial, Grã-Bretanha. O que aconteceu? Eles se tornaram, gente, os cinturões de ferrugem. Importante dar uma notada nisso. O que são esses cinturões de ferrugem? São regiões que ficaram abandonadas
com o fim das fábricas. Elas passaram a ser usadas, né, usar o passado dessas regiões industriais como atração turística. Importante, né, fixar isso aí. Mesmo quando surgiram novas ideias, elas ainda eram bem diferentes das ideias antigas, né? Tanto em onde estavam localizadas, quanto na forma que funcionavam essas indústrias, essas fábricas, né? A era do pós-Fordismo, que antes era marcada assim por grandes fábricas, por produção em massa, ela foi substituída por um modelo mais espalhado, né? Por exemplo, como diz aqui no resumo, no norte da Itália, em vez de enormes fábricas como tinham antes as de Detroit, de Turim, a produção industrial ela passou a ser mais organizada em pequenas empresas e muitas vezes de alta tecnologia, que ficavam em cidades menores, gente. Esse novo jeito de fazer a economia, ele era mais flexível e menos dependente de grandes indústrias, né? Isso mostrava como que o modelo industrial estava mudando pra caramba no final do século XX. A partir dos anos 90, a classe trabalhadora, eles começaram a sentir bastante o impacto das novas tecnologias que estavam sendo aplicadas, né? E especialmente os trabalhadores não qualificados. Dei a palhinha disso um pouco antes, né? Com a chegada das máquinas automatizadas, muitos desses trabalhadores, eles, assim, se tornaram, é uma maneira triste de dizer, mas foi a verdade, facilmente substituíveis na indústria, né? Na verdade, esse processo ele já vinha acontecendo antes, nas crises econômicas dos anos 70, dos anos 80, né? Quando as indústrias elas não estavam mais crescendo como antes, né? E muitos perderam empregos, né? Especialmente na Europa, foi uma crise muito complicada. Tá aqui o exemplo, a Grã-Bretanha, ela perdeu nada mais nada menos que 25%, um quarto da sua indústria entre 80 e 84. Foram só 4 anos para os caras perderem um quarto da indústria. Foi uma queda, assim, surreal. E isso fez, logicamente, com que o número de trabalhadores na indústria da Europa caísse absurdamente. Além disso, gente, a ideia de que a maioria das pessoas ela se tornaria parte da classe operária, como Marx, né, acabou prevendo, ela não se concretizou. Na verdade, a classe operária industrial nunca, guardem isso aí, nunca foi a maior parte da população. Chocante. Robson que falou. E isso, assim, frustrou bastante a galera que seguia mais ferreamente as previsões do Marx. Durante o século XIX, os trabalhadores nos países desenvolvidos eles começaram a se ver como parte da mesma classe, né? E isso ajudou a criar movimentos e também partidos que lutavam pelos direitos do trabalhador, né? Os partidos trabalhistas, né? Um exemplo disso. Eles não estavam apenas assim unidos por conta de salários baixos, né? Mas também porque eles enfrentavam insegurança financeira e outro ponto, cara, segregação social. A vida deles, assim, era muito diferente da galera da classe média, né? Tinham expectativas muito menores em todos os âmbitos. A educação, ela também, assim, foi um grande fator de separação, gente. Poucos operários, né? Ou os filhos dos operários, né? Eles conseguiam, de fato, ir para a universidade. Né? A vida dos trabalhadores, assim, era muito coletiva, já que eles tinham pouco espaço privado. Isso fez com que eles se juntassem ainda mais para poder buscar essas mudanças, né? A ação coletiva, como greves, né? Votos, era a única maneira que eles tinham assim de tentar melhorar a vida deles, né? Para os próximos passos. Depois da Segunda Guerra, os trabalhadores eles estavam bastante unidos, só que aí isso começou a mudar. Com as décadas de ouro, as pessoas tinham mais dinheiro, né? E também mais empregos. Consequentemente, a vida acabou ficando melhor, né? Acabou ficando um pouco melhor. Eles conseguiram ter acesso e comprar, gente, coisas que antes sonhavam, como, por exemplo, eletrodomésticos e a TV. A TV, o poder da TV. Com a chegada dessas novas tecnologias,
principalmente de comunicação, televisão, telefone, as pessoas elas começaram, gente, a ficar mais em casa, a frequentar menos lugares públicos, né? Antes, muita gente participava de sindicatos, reuniões públicas, né? Era uma forma de se divertir e também de se conectar com as outras pessoas. Mas com a chegada dessa nova vida, de aparelhos ajudando na comunicação, né? Mais conforto, muitos preferiam fazer outras coisas ao invés de se envolver nas atividades coletivas. Assim, essa prosperidade, né, e também a individualização acabou separando as pessoas, né, destruindo, de um modo muito romântico, destruindo o espírito de comunidade que antes era muito forte entre os trabalhadores. Nos anos 50, a classe operária passou por uma mudança de fato muito grande, né, especialmente entre quem? Os jovens, né, com a sociedade de consumo crescendo bastante. As coisas que antes eram só para os ricos, carros, produtos de luxo, né, eles começaram a ficar mais acessíveis. Assim, mesmo quem não tinha muito dinheiro passou a ter condições de comprar essas coisas, né? A moda, os produtos de beleza também foram mudando. As marcas elas começaram a oferecer coisas que pareciam chiques, mas que na verdade elas eram baratas, né? Tipo, câmeras de boa qualidade, né? Isso acabou fazendo com que a vida da classe trabalhadora de fato melhorasse, né? Pois afinal de contas eles podiam gastar além do básico, né? Pelo menos por um tempo, né? Antes de começar a se preocupar com responsabilidades da vida adulta, né? Família, contas, etc. Isso falando dos jovens, né? Na verdade, gente, essa nova fase de crescimento econômico, ela acabou trazendo problemas para a classe trabalhadora, né? Durante as crises ali da década de 70 e 80, as diferenças entre os trabalhadores elas ficaram mais evidentes. Por um lado, os trabalhadores qualificados, né, e os supervisores, eles conseguiram sim se adaptar às mudanças e, legal, até se dá bem. Só que por outro lado, a galera menos favorecida, né, eles enfrentaram dificuldades grandes, né, e consequentemente acabaram perdendo oportunidades. É só linkar início de um novo trabalho tecnológico, aplicação de novas tecnologias. O trabalhador qualificado conseguiu se adaptar e se dar bem. O trabalhador que não era qualificado se deu mal, se lascou. Continuando. Na Grã-Bretanha, a política neoliberal, né, da Margaret Thatcher, ela piorou ainda mais essa situação porque as pessoas acabaram dependendo de assistência social, gente. Isso criou uma espécie de subclasse, né? E essa galera se sentia assim muito à margem. Isso gerou ressentimento entre aqueles que se viam como os respeitáveis, né? E que achavam que estavam acima dessa situação. Como resultado, muitos trabalhadores eles começaram a se afastar das ideias tradicionais dos movimentos trabalhistas e dos socialistas. Muita gente começou também a emigrar para novos lugares e isso fez com que a classe operária ela se tornasse o quê? Mais diversa, né? Pessoas de diferentes culturas e etnias e tudo mais. Mas essa mistura ela também trouxe novos desafios. Os imigrantes que agora existiam os mesmos direitos que os trabalhadores locais, eles acabaram gerando tensões. Por um lado, os trabalhadores nativos eles se sentiam ameaçados por esses novos concorrentes e por outro lado os próprios imigrantes eles podiam ter interesses diferentes entre eles, gente. Vamos lá, culturas diferentes, línguas diferentes, etnias diferentes, né? Isso fez com que assim a união que havia entre os trabalhadores, especialmente nos sindicatos, ficasse efetivamente mais fraca. Os interesses de cada grupo não estavam assim mais tão alinhados. Além disso, com as mudanças na forma de como o trabalho estava sendo feito, a linha entre o trabalho manual e o trabalho de escritório, ela foi ficando mais clara. Isso complicou a ideia do que significava fazer parte da classe trabalhadora.
já que agora tinham diferentes tipos de trabalho e experiências. Galera, uma grande mudança na sociedade também, principalmente na classe trabalhadora, foi o aumento expressivo de mulheres, especialmente das mulheres casadas, entrando no mercado de trabalho. No início do século XX, as mulheres trabalhavam mais em escritórios, né, em serviços. Só que a partir dos anos 40, isso mudou bastante, né? Vamos lá, em 1940, somente 14% das mulheres casadas nos Estados Unidos trabalhavam fora de casa. Nos anos 80, 1980, mais da metade delas tinham emprego, para vocês terem ideia, né, do escalonamento disso. Foi muito grande. E essa tendência aconteceu tanto nos países mais industrializados, quanto nos países que estavam em desenvolvimento. Essas nações, né, as indústrias que precisavam de muita mão de obra, elas contratavam principalmente as mulheres, porque elas ganhavam menos e eram vistas como mais fáceis de se lidar do que os homens, elas eram menos reativas. Além disso, o setor de serviços, como por exemplo serviços públicos e serviços sociais, também empregou muitas mulheres, mas a maioria das vezes elas ficavam em cargos mais simples, né, e eram sindicalizadas. As mulheres elas começaram também a ocupar mais espaço nas universidades depois da Segunda Guerra. No começo, nos países desenvolvidos, gente, ó, só entre 15 e 25 não, desculpa, só entre 15 e 20% dos alunos eram mulheres, né? Mais uma vez comparando ali o mesmo recorte temporal, final da Segunda Guerra, anos 40, depois anos 80, né? As mulheres já representavam, gente, metade dos estudantes em lugares como os Estados Unidos, Canadá e até em alguns países socialistas. Então, ou seja, entre os anos 40 e os anos 80 foi um salto para a vida das mulheres, tanto na parte de trabalho quanto de estudos. Entrar na educação superior efetivamente abriu portas, né, para muitas profissões, e embora elas não fossem assim a maioria em todas as áreas, né, ver mais mulheres nas universidades foi um passo muito importante na luta pela igualdade. E esse aumento de mulheres estudando, especialmente na classe média, ajudou a impulsionar os movimentos feministas que ganharam bastante força a partir dos anos 60. O direito de voto que elas tinham conquistado no começo do século não trouxe, assim, mudanças imediatas. Mas a partir dessa época, as coisas começaram a mudar, né, com mais intensidade. Os movimentos feministas, eles começaram a influenciar também a política, como foi o caso dos referendos na Itália sobre divórcio e aborto, né? E até a eleição de Mary Robinson como presidente da Irlanda, gente. Mesmo que essas mudanças assim elas estivessem ligadas ao novo papel da mulher na economia, o impacto assim, ele foi muito maior, né? Mudou a forma como que a sociedade via simplesmente o papel das mulheres, né? Tanto dentro de casa quanto em público. Só que em alguns lugares, como por exemplo na antiga União Soviética, as mulheres elas ainda tinham que lidar com uma dupla jornada, trabalhando fora e cuidando do lar ao mesmo tempo, né? Sem grandes avanços nessas questões. Durante o século XX, a expectativa das mulheres mudou muito, né? Elas começaram a querer mais para si mesmas e também a questionar o lugar que elas estavam ocupando na sociedade. Algumas personalidades como Indira Gandhi, Benazir Bhutto e Corazon Aquino, tão descritas aí no resumo, elas chegaram assim a altos cargos políticos, gente, muitas vezes porque elas tinham famílias influentes. Mas isso não mostrava assim a realidade da maioria das mulheres, que ainda enfrentava muita desigualdade, especialmente na América Latina e no sul da Ásia. Enquanto algumas mulheres elas estavam se destacando na política, a maioria, né, infelizmente, ainda viviam situações de muita opressão. Isso mostrou, né, como as histórias dessas mulheres eram bem diferentes da experiência da maioria.
Nos anos 90 a gente teve exemplos como a Margaret Thatcher, né, no Reino Unido, e a Gro Harlem Brundtland, né? Brundtland, na Noruega. Meu inglês já é ruim, meu francês pior ainda, o norueguês então nem se fala. O nome dela está descrito no resumo, né? Elas se destacaram em posições de lideranças nos seus governos, né? Porém, mesmo com esses avanços, gente, a presença das mulheres na política ainda era considerada uma raridade, né? E muitas vezes elas ocupavam cargos mais simbólicos, sem muito poder de decisão. O cenário global ele era bem diferente de lugar para lugar. Nos países ocidentais socialistas e também nos países em desenvolvimento, as situações assim eram muito distintas, né? Isso tornava difícil ter uma visão única de como que as mulheres estavam se sentindo na política. Em muitos países socialistas, elas estavam muito mais envolvidas no trabalho e o comunismo falava bastante sobre igualdade entre os gêneros. Só que, na real, poucas mulheres chegavam a cargos altos na política, né? Algumas profissões que eram predominantemente femininas, como, por exemplo, a medicina, elas acabaram perdendo prestígios e também diminuição de salários. O sonho de mudar radicalmente as relações de gênero enfrentou, assim, uma resistência cultural e também falta de infraestrutura adequada, pessoal. Apesar disso, o comunismo ele deu às mulheres mais liberdade de escolha, como, por exemplo, direitos sobre o próprio corpo e questões reprodutivas que antes não existiam. Mas mesmo com essas liberdades, ainda tinha assim, muitas limitações na prática e também nas condições de vida. O socialismo, mesmo tendo alcançado algumas vitórias, ele não conseguiu fazer surgir movimentos feministas porque até metade dos anos 80 as pessoas não tinham liberdade política suficiente para poder criar iniciativas que não fossem controladas pelo governo ou pelos seus respectivos partidos, gente. Além disso, as questões que eram importantes para as feministas no Ocidente, especialmente nos Estados Unidos, não eram muito relevantes nos países comunistas da época. No Ocidente, o feminismo estava muito mais focado em problemas das mulheres da classe média, como, por exemplo, conseguir empregos em áreas consideradas mais nobres, de mais importância, como escritórios, né, ou profissões ditas como profissões intelectuais. Só que, mesmo assim, ainda havia dificuldades em entrar em profissões que eram vistas como masculinas, né, como, por exemplo, ser caminhoneiro, eletricista e tudo mais. Na verdade, essas dificuldades permanecem, infelizmente, até hoje. Nos anos 60, o feminismo nos Estados Unidos começou a se destacar, mas ele tinha assim, uma visão muito ligada à classe social. Muitas das mulheres que estavam à frente do movimento eram aquelas que podiam escolher entre ter uma carreira ou cuidar da família, algo que não era a realidade para muitas mulheres mais pobres. Enquanto o movimento ele lutava por igualdade legal, como por exemplo, direito de igualdade de gênero, que foi incluído na Lei dos Direitos Civis de 1964, parem para dar uma olhada, porque é importante. As mulheres das classes mais baixas, elas viam assim suas necessidades de forma bem diferente. Elas percebiam que as diferenças biológicas, gravidez, maternidade, né, elas precisavam de soluções específicas, gente. E que o conceito assim de igualdade, de igualdade, nem sempre dava conta dessas particularidades. Realmente não tinha como. Ou seja, a igualdade que algumas mulheres estavam buscando não resolvia os desafios que outras mulheres enfrentavam no dia a dia. Nos anos 50 e 60, muitas mulheres da classe média, né, as casadas, começaram a procurar trabalho fora de casa, né, mas não porque elas precisavam de dinheiro, né. Para elas, trabalhar era mais sobre ter liberdade e independência. Enquanto as mulheres da classe baixa muitas vezes precisavam contribuir para o sustento da família, as da classe média viam o emprego como uma forma de se sentirem mais livres. Isso também trouxe mudanças, né, nas relações familiares. A ideia de que as mulheres deviam seguir
seus maridos em novos empregos começou a ser questionada. O que foi assim um grande passo para a igualdade de gênero. As mulheres começaram a conquistar mais espaço e reconhecimento nas suas carreiras. E isso mostrou, né, uma nova maneira de se pensar o papel da mulher na sociedade. Esse vídeo foi mais curtinho, mas eu avisei que se eu tivesse feito todo, teria dado 1 hora ali mais ou menos. Bom, se vocês sobreviveram até aqui, esse foi finalmente o resumo do capítulo 10 na íntegra da Era dos Extremos. Se você está curtindo o conteúdo, deixa aquele joinha. Tiver alguma informação complementar, afinal isso aqui é um resumo, deixa aí. Certamente eu deixei passar alguma coisa batida. Tiver algum artigo maneiro que... Sobre o assunto, se acha legal fazer um resumo, deixa aí que eu dou uma lida, faço um resumo aí pra galera. A gente vai estudando e todo mundo sai ganhando, beleza? Próximo vídeo, capítulo 11, valeu, falou, bons estudos, fui!